Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, me chamo Matheus Salomão e o artigo que eu vou apresentar ele é derivado do trabalho de conclusão de curso feito pela minha equipe, sob orientação da professora Mariana, para o curso de graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná. Ele é intitulado Estudo do Evento e Desastre Ambiental, os efeitos do rompimento da barragem de Brumadinho no valor acionário da Companhia Vale e também de seus pares. Contextualizando aqui um pouco, o acidente da Vale ele ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Esse acidente ele foi um evento catastrófico, né, em que a barragem da mina do Córrego do Feijão, pertencente à mineradora Vale, ela rompeu-se, ocasionando uma avalanche de lama e destruindo a comunidade próxima da região. Isso causou diversos impactos ambientais, sociais e financeiros, e também a morte de dezenas de pessoas. Esse impacto ele foi sentido, então, pelo mercado, reforçando assim então a ideia de Nogueira e Angotti, em que ocorre essa reação do mercado frente a eventos negativos. Falando sobre um pouco da justificativa e objetivo dessa pesquisa, então, dada a importância que o mercado de capitais ele desempenha no desenvolvimento econômico do país e também de forma a evidenciar a relevância de informações ambientais para os agentes do mercado de capitais, esse trabalho buscou fazer um estudo analítico e confirmatório das consequências que o acidente ele pode ter trazido no valor das ações da Vale e de companhias que atuam no mesmo segmento que ela, que no caso é o de mineração de ferro, né? Outro comentário ali também é que o Lopes e o Dícibus, em sua ilustre obra e Teoria Avançada da Contabilidade, eles citam que, com relação ao mercado brasileiro, existem poucos estudos ainda sobre hipóteses de eficiências de mercado, que é o que vai ser tratado nesse trabalho. Somente isso já é um motivo para pesquisas empíricas. Falando um pouco aqui do referencial teórico, o historiador Yuval Harari, ele reforça que quando milhões de pessoas negociam e têm acesso a informações relevantes, elas conseguem moldar o preço de forma mais precisa da ação específica no ato de comprar ou vender. Então, esses investidores eles são sensíveis a novas informações. Somado a isso, também a autora Magnus, ela cita que em casos reincidentes de desastre ambiental, os investidores eles tendem a punir empresas que atuam no mesmo segmento da empresa do acidente, já que eles afligem maior número de informações e, consequentemente, aumentam os custos de evidenciação de informação da empresa. E outro comentário que também que Fernandes, ele constata que o estudo de eventos ele é uma boa forma de mensurar se eventos negativos eles têm impacto negativo no preço das ações, que vai ser o que vai ser utilizado nesse trabalho. Falando um pouco sobre a hipótese de mercados eficientes, o Eugene Fama, né, que é o idealizador desse conceito, ele propõe que o mercado ele é capaz de absorver as informações disponíveis e refletir isso no preço das ações. Ele divide aí as formas de eficiência informacional em três, que são a forma fraca, a forma forte e a forma semi-forte, que vai ser utilizada e estudada nesse trabalho. O método usado, então, aqui foi o estudo de eventos, visando avaliar o reflexo, né, do evento no preço das ações. E para a coleta de dados da amostra, a gente utilizou a plataforma Yahoo Finance. Essa plataforma ela foi utilizada para buscar o preço de fechamento dos ativos da Vale, no caso, a Vale Ação Preferencial, Vale 3, do índice Bovespa, o Ibov, índice S&P 500, e que é o índice que pertencente às empresas do segmento de mineração estrangeiro, e de outras 7 empresas do mesmo segmento da Vale, estrangeiras, que foram as listadas no slide. O filtro, o critério de seleção dessas empresas, ele foi a partir do valor de mercado. A gente escolheu que tinham 7 maiores valores de mercado disponíveis. Com relação aqui à janela de estimação, ela vai ser necessária para o cálculo dos retornos contínuos, esperados e anormais, visando responder à pergunta desse trabalho. Então, a janela de estimação ela foi composta por 299 observações para o ativo da Vale e 298 para os ativos do exterior.
essa diferença de um dia ela é decorrente de um feriado que ocorreu na Bolsa de Valores bem no dia do acidente. Aí esse feriado foi em São Paulo, aí o Bolsa de Valores ela não funcionou esse dia. Em seguida, a partir dessas fórmulas aí do slide, a gente fez o cálculo do retorno contínuo através do logaritmo natural do preço do ativo, no caso a Vale ou o ativo do exterior, dividido pelo preço do ativo no período T menos 1. De semelhante forma, aí também o retorno do mercado é a fórmula do RMT, que pode ser utilizado tanto para o índice Ibovespa como para o índice S&P 500. Em seguida, foi feita a estimação dos parâmetros alfa e beta. Eles vão ser úteis na hora do cálculo do retorno esperado do ativo. Qual que é o retorno que esperava-se ter, independente de acontecer o evento, é o retorno que a gente utiliza para o cálculo depois do retorno normal. No nosso caso aqui, para estimar esses parâmetros alfa, que é o coeficiente de interceptação do modelo linear, a gente utilizou a função intercepção na base de dados do Excel, e o coeficiente beta a gente utilizou a função inclinação na base de dados do nosso Excel. Em seguida, com esse valor em mãos, a gente fez o cálculo do retorno esperado e depois do cálculo do retorno anormal, que é a diferença do retorno contínuo, calculado anteriormente, e o retorno esperado. Fazendo essa diferença, aí a gente consegue saber qual é o impacto gerado pelo rompimento da barragem. Desse modo, para saber se esse valor aí desse retorno calculado aqui vai ser significativo ou não, é preciso fazer um teste de hipótese. Aí, por fim, o estudo ele foi segregado em dois estudos. O primeiro diz respeito ao índice Bovespa e à Vale, em que a hipótese nula ela diz que não ocorreram efeitos negativos nas ações da companhia Vale em decorrência do acidente. E o segundo, a hipótese alternativa seria o contrário, né, que ocorreram efeitos negativos em decorrência do acidente. E o segundo fala sobre as empresas do exterior e o índice S&P 500. A hipótese nula diz que não ocorreram efeitos em decorrência do acidente nas ações das empresas estrangeiras que atuam no mesmo segmento que a Vale. E a hipótese alternativa diz que ocorreram sim efeitos em decorrência do acidente. Em ambos os testes aqui, a gente utilizou o modelo unicaudal à esquerda, com a significância de 1%. Aqui a gente tem os resultados. Aqui a tabela de cima ela mostra os desvios padrão e média para esses 3 períodos aí, a janela de estimação, a janela de eventos antes do acidente e a janela de eventos depois e incluindo o dia do acidente. Primeiramente, aí, não tem variações expressivas na média e no desvio padrão do Ibov e da Vale. Vale ressaltar aí que o desvio padrão do Ibov ele geralmente é menor. É o desvio padrão que a gente pode entender como o risco do ativo. Geralmente ele é menor porque o índice ele é mais diversificado, né? Tem mais ativos, isso faz com que seja um índice com menos risco em comparação à Vale. Seguido aqui da janela de eventos antes do dia do acidente, não teve variações expressivas também. Aí também a gente pode concluir que não houve vazamento de informação, né? Já que as variações permanecem bem constantes. Se tivesse vazamento de informação, provavelmente teria uma queda bem acentuada aí nesses valores. Na parte da janela de eventos, incluindo o dia do acidente e depois, o desvio padrão da Vale ele aumenta significativamente, mostrando que a variação ela oscilou bastante em comparação, a variação não, a cotação oscilou bastante em comparação aí à média de cotação do ativo da Vale, e também tem uma média de menos 3,8%, bem expressiva aí, que mostra o impacto sentido por esse acidente na cotação do ativo. A segunda tabela que mostra os valores máximos e mínimos da cotação da Vale e do Ibov. Aí tem variações normais aí na janela de estimação. Nos 5 dias antes também não tem nada muito expressivo, mas aí nos 5 dias depois do acidente a Vale chega a ser cotada por menos 28% no dia 30 de janeiro, na quarta-feira. Isso mostra o impacto sentido aí pelo mercado. Esse máximo de 8,6 foi alguma correção, pelo preço ter caído muito. E também dá para perceber que o Ibov ele acompanhou essa queda, já que a Vale representa uma quantia expressiva aí do índice, chegando a menos 2,3%. Sobre os resultados aqui do retorno anormal,
Essa tabela ela apresenta aí qual que foi o retorno calculado depois de todos essas etapas. A gente chegou a um valor de menos 26% para o retorno normal. Esse retorno ele vai ser utilizado para descobrir se houve ou não influência do acidente no preço das ações. A gente divide, então, para esse retorno ser padronizado, a gente divide o valor dele pelo erro padrão da regressão, que consta na nossa base de dados Excel, que é de 0,018. Após feita a divisão do menos 26% pelo 0,018, a gente chega a um valor de menos 14,75, que está aqui no slide. Com esse valor, então, a gente faz uma distribuição, faz o teste de student, né? Uma distribuição normal unicaudal à esquerda, e encontra um t tabelado aí de menos 2,33, valor crítico de menos 2,33. E aí que a gente consegue responder a pergunta do estudo. Comparado esse valor de menos 14,75 com o de menos 2,33, a gente vê que ele fica numa área de rejeição da hipótese nula. Se a gente rejeita a hipótese nula, então pode-se dizer que o rompimento da barragem causou sim efeito negativo no retorno das ações da Vale, né? A gente rejeita a hipótese nula, falando que não tinha causado, ele causou sim esse efeito negativo. Isso é uma visualização gráfica dos retornos, retorno esperado e retorno normal do ativo da Vale. A gente esperava ter um retorno de menos 1,55 no dia do evento, que tinha sido calculado, mas no final das contas houve um retorno de menos 28%, menos 26%. Foi bem um evento bem extraordinário. Depois tem aquela recuperação que eu havia comentado ali. E aqui temos os resultados, então, do índice S&P 500 e as demais companhias estrangeiras aí do estudo. Na tabela, então, os valores dos retornos anormais. A gente fez o teste de hipótese novamente, o mesmo procedimento. Cabe dizer que, já que a hipótese nula foi aceita, não houveram efeitos em decorrência do acidente nos ativos das companhias do exterior. Isso daí tem uns retornos anormais aí que dá para perceber pelo asterisco ali, o 3,90, 4,73, mas esses retornos anormais foram positivos, de forma aí que a gente não conseguiu estabelecer nenhuma correlação entre o ativo do exterior e o acidente da Vale. Esses retornos positivos aí podem ser independentes de outros fatores, como o aumento do preço do minério de ferro, de 15% no mês de janeiro para fevereiro no ano de 2019. Aí aqui já as considerações finais. O resultado encontrado foi de contramão no que diz respeito ao segmento, né, da Vale. O segmento ele não foi afetado. Isso deve ter ocorrido porque o acidente que ocorreu também em Mariana, né, alguns anos passados, como já é conhecido aí pelo pessoal. Esse acidente ele teve menores proporções, mas como já tinha ocorrido um acidente antes, a Vale ela não surpreendeu, então, assim, os outros investidores desse segmento. A gente conseguiu também responder empiricamente, corroborando com alguns estudos, e que um acidente ambiental afeta, assim, negativamente o preço das ações da companhia envolvida. O estudo também ele chama atenção para agora, que é muito evidente o aquecimento global, que é um dos causadores de desastres ambientais, para as empresas tomarem ações de prevenção e melhoria para evitar que esse tipo de tragédia ocorra, né? E algumas limitações de trabalho que a gente não incluiu o acidente Mariana para fazer uma comparação, acho que seria interessante. E também a gente limitou o segmento de mineração como se fosse só 7 empresas, quando na verdade a gente podia incluir mais empresas nessa gama aí do segmento. Esperamos também que esse estudo possa contribuir para outros trabalhos aí que relacionem estudo de eventos e desastres ambientais. Obrigado. Obrigado, Matheus, pela apresentação. Eu peço desculpa aí, a gente teve um problema, acho que com o mediador da sala de vocês, então eu vou tentar aqui substituir o papel do mediador, tá? O meu nome é Raquel Sarquis, eu sou professora do Departamento de Contabilidade aqui da FEA USP.
Desde já eu queria me desculpar pelo acontecido, tá? Realmente foi um imprevisto que o mediador acabou tendo um problema para poder conectar. Infelizmente, eu não consegui ler o seu trabalho com o cuidado que deveria, mas eu consegui assistir a parte da sua apresentação, então eu queria fazer alguns comentários bem gerais sobre o seu trabalho. Depois eu vou até me comprometer com você de mandar, vou ler o seu trabalho com mais calma, depois vou mandar algumas sugestões por escrito, tá? Para que você também possa ter um feedback formal do Congresso, tá? Mas parabéns pela apresentação, eu comecei na metade até o final, estava apresentando já os resultados, mas parabéns pela apresentação, eu acho que é um trabalho que... o tema em si é bastante interessante, né, porque você fala desses desastres ambientais que impactam a vida das pessoas, com certeza é um trabalho que já tem mérito por si só, né, então você conseguir mostrar como que esse tipo de desastre ambiental pode impactar a vida da empresa, realmente extremamente relevante, né? Então, parabéns pelo trabalho. A metodologia eu acho que foi bem pertinente, né? Usar um estudo de evento para poder avaliar esse tipo de reação, eu acho que é realmente a metodologia mais adequada. Eu queria abrir agora para pergunta, para ver se alguém tem algum comentário que possa contribuir com os autores, ou alguma dúvida que possa ter ficado na apresentação, do artigo em si. Ou algum coautor quer fazer algum comentário também para poder contribuir na apresentação do Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, professora Raquel. Só parabenizar o Matheus pelo trabalho. Fico feliz pela temática. E só fazer algumas recomendações referentes, assim, para enriquecer a pesquisa. Acredito que ele tem um trabalho que ele possa continuar desenvolvendo, né, acrescentando mais itens para agregar mais valor. Então, acredito que, além do estudo, para complementar esse estudo de evento, você poderia usar alguns indicadores ambientais, alguma análise nesse sentido, que é o que a empresa se encontra, né, no centro. Então, a gente escuta muito falar sobre o impacto na bolsa dela, mas os sinais que ela deu posteriormente a isso e anteriormente a isso, com outros indicadores, a não ser as cotações. A gente sempre frisa muito as cotações, que realmente digamos assim, é a cereja do bolo, mas tem muita coisa por trás, tem muita informação por trás disso, né? Então, a gente poderia debater um pouco mais sobre esse assunto, a sua pesquisa posteriormente. Isso é bem pertinente, né? Até a questão de, por exemplo, qual que foi a reação da empresa depois disso, né? Quais foram as atitudes que ela tomou, como é que ela se preocupou em avisar o mercado dos seus comportamentos, o que ela pretende fazer para poder amenizar isso, para não acontecer no futuro. Esse tipo de comunicação que a empresa tem com o mercado também, no momento posterior ao evento, também é uma questão que é interessante de ser analisada e discutida num trabalho como esse também, né? Queria agradecer a professora e o professor Souza Neto aí sobre os comentários. Eu acho que são todos muito pertinentes e ia ser bem interessante mesmo fazer esse comparativo com os indicadores ambientais aí antes e também depois do acidente. Sobre o que a professora comentou aí, a empresa ela fez até uma página, eu conferi ontem, sobre como que ela está lidando com esse pós-acidente, reavendo as vítimas, tomando ações preventivas para que não aconteça esse tipo de acidente mais. E eu achei também isso bem bacana da empresa, né? Depois dessa tragédia, fazer esse tipo de iniciativa. Ela também começou ela lançou um relato integrado, né? Com essas informações todas compiladas, para tentar. Só que, assim, eu tenho minha visão crítica sobre esse relato integrado dela, que tem umas informações muito assim, sei lá, vamos tentar maquiar aqui o negócio, mas é interessante fazer uma análise sobre esses indicadores, até mesmo fazer até um comparativo com o que ela publicou, com esse relato integrado que ela postou depois. Isso é verdade. E você vê como, às vezes, é claro que a empresa tem responsabilidade sobre isso, ela tem que ser penalizada sobre isso, mas você vê que, às vezes, esses acontecimentos podem mudar até a postura das empresas, né, assim, em relação a eventos futuros, né, então, talvez eram coisas que a empresa não tinha preocupação, talvez por descaso mesmo, mas aconteceu o evento e faz com que a empresa talvez se conscientize de alguma forma para tentar amenizar isso, reduzir esse risco futuro, né, então... esse ponto também é importante de ser observado, não que isso reduza a culpa da empresa do que aconteceu, mas que também ela aprenda com isso e tente pelo menos amenizar para o futuro, né? Eu não sei, Matheus, se você chegou a ver, desculpa a minha pergunta, mas
a janela que você utilizou, você deu uma olhada, verificou se ela realmente é uma janela bastante limpa, no caso da Vale, ou se teve alguma outra coisa que pode ter interferido, tanto em termos de mercado quanto em termos de específicos da Vale em si, essa janela de evento? Com relação a algum evento extraordinário, assim, você disse, E professora? pode ter interferido, sei lá, o presidente da empresa morreu, tô chutando, tá? Ah, Sei lá, entendi. Não, a gente coisas tinha assim feito que uma... pode ter afetado o preço e aí você está captando um retorno normal que, na verdade, pode não ser ser especificamente o do acidente. evento. Então, não, só foi o acidente mesmo, pelo que a gente conferiu nas notícias assim, financeiras e tal da Vale, não teve nenhum impacto no balanço dela, nada que não fosse relacionado ao acidente em si. Isso é importante, esse cuidado que é importante quando você traz um trabalho de estudo de evento, porque, como foi falado, né, o preço é muito sensível, né? Sim. Trabalhar com o preço é uma questão bastante sensível, então tem que ter segurança que a janela que você está utilizando realmente está capturando só aquele efeito que você quer capturar, né? E Então, sim. E nesse período até teve um aumento no preço do minério de ferro, assim, impulsionando assim as vendas das outras mineradoras, mas em contramão, o preço do ativo da Vale ele só caiu nesse período. o que seria legal, eu não sei se você chegou a fazer exatamente no seu trabalho, mas talvez, por exemplo, comparar o retorno de empresas semelhantes do mesmo setor durante essa mesma janela de evento. Então, por exemplo, será que a Vale teve um retorno normal muito maior do que, por exemplo, o retorno que uma outra empresa do setor também teve naquele período? Porque, por exemplo, se uma outra empresa de mineração teve também um retorno anual por algum outro fator de mercado e etc., essa outra empresa que não teve o desastre vai também reportar um retorno anormal. Então, teoricamente, o diferencial entre essas duas empresas que poderia, teoricamente, ser atribuído a esse evento da Vale. Então, talvez é uma coisa que pode reforçar ainda mais a robustez do seu trabalho, né? Esse A gente chegou a comparativo. calcular os retornos anormais das outras 7 empresas, aí só que os retornos anormais que a gente encontrou foram todos positivos, assim, não teve nenhuma correlação com o nosso estudo em si, já que os retornos foram positivos e não negativos nesse período. Só o da Vale mesmo que foi negativo. Esse controle ele é importante para dar realmente maior robustez aí no seu trabalho, né? Sim. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, gente, sobre o trabalho e a apresentação do Matheus? Os coautores que possam estar aqui na sala? Pelo que eu vi aqui, é a Mariana, o Matheus, o Eduardo, o Jonas e o Charles, né, que são os autores. Bom, Matheus, parabéns pelo trabalho, tá? Assim, vi bem de relance o que você fez, mas desde já é um tema interessante. Eu me comprometo com você a olhar com cuidado aí nos próximos dias do seu trabalho. Eu vou te mandar por e-mail um feedback, tá? Com alguns comentários. Se ninguém mais tiver nenhum comentário para fazer sobre o trabalho do Matheus, a gente pode passar para o próximo trabalho, que é o trabalho da Ana Beatriz, como apresentadora, que se chama O Impacto das Notícias nas Decisões de Investidores no Cenário da Operação Carne Fraca. Ana Beatriz está por aqui? Está por aqui. Estou vendo já a janelinha dela aqui. Se você quiser compartilhar a sua tela, Ana Beatriz. Pronto, vou compartilhar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, sou estudante do curso de Ciências Contábeis na Universidade Estadual Vale do Acaraú, Uva Sobral, Ceará, e vou apresentar o trabalho 3505, que foi desenvolvido por mim, por Lavinha Ellen de Souza Pinto, Maria Rosineide Rodrigues Ximenes e Francisco Alves de Souza Neto, que tem como tema o impacto das notícias nas decisões de investidores no cenário da Operação Carne Fraca. De uma maneira introdutória, no dia 17 de março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, com o objetivo de desarticular a organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e por empresários do agronegócio. O início da investigação ele gerou um grande alarde pela mídia, que na época utilizava expressões comprometedoras para se referir aos produtos vendidos por essas empresas, principalmente JBS e BRF, como algo podre, adulterado, estragado, ao elaborar as suas publicações. Nesse contexto, as ações e os órgãos reguladores, eles não estão imunes ao efeito da divulgação de informações relativas a escândalos corporativos de corrupção e fraude. A pesquisa, ela procura analisar
como essas ações elas foram afetadas durante a Operação Carne Fraca e, atrelado a finanças corporativas, fez um estudo de teorias para entender como os investidores da JBS e BRF se comportaram diante da situação. A pesquisa ela tem a seguinte pergunta: quais os impactos das notícias nas estratégias dos investidores durante a tomada de decisão no contexto da Operação Carne Fraca? O referencial teórico ele foi dividido em 3 pontos, mas de início tem sobre a Operação Carne Fraca. Então, como já mencionado, no dia 17 de março de 2017, a carne bovina, que é o terceiro maior produto em exportação do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, ela foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, que recebeu o nome de Operação Carne Fraca. Essa operação ela foi deflagrada diante de denúncias de adulteração da carne e suborno de agentes da fiscalização sanitária. O resultado dessa operação ele foi incorporado não apenas nas empresas diretamente relacionadas ao escândalo, a JBS e BRF, mas por todo o setor de carnes e derivados. Isso influenciou também, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, na média diária vendida de carne para fora do país. Houve uma queda no dia 21 de março de 2017, que antes a venda era no valor de 63 milhões e caiu para 74 mil em 21 de março. Assim, as ações da BRF e JBS elas sofreram uma queda ainda no dia 17 de março, no montante de 6 bilhões de reais. Isso fez com que abrisse espaço para o questionamento sobre a posição distorcida das informações que foram divulgadas, e logo após a Polícia Federal, ela chegou a afirmar que houve um equívoco nas informações divulgadas. Assim, a pesquisa ela faz uso de 2 teorias que são consideradas importantes para analisar o comportamento dos investidores, que é a teoria dos jogos e a teoria da dissonância cognitiva, que são os próximos pontos do referencial. A teoria dos jogos, ela procura evidenciar uma relação estratégica entre as partes envolvidas, analisando matematicamente uma situação que envolva um conflito de interesses, de maneira a descobrir como as diversas situações acabam afetando a tomada de decisão do ser humano. A Operação Carne Fraca ela acabou evidenciando um grave caso de corrupção, então ela passou a ser um fator preponderante na tomada de decisão do investidor. A teoria dos jogos ela vincula-se nesse caso exatamente ao fato de que estudos demonstram que a tomada de decisão ela nem sempre é movida pela racionalidade. Uma série de fatores podem acabar influenciando a tomada de decisão. No caso aqui do investidor, a mudança no sentimento das notícias, seja para positivo ou negativo, acabava gerando uma reação do investidor que, como consequência, tinha uma variação no preço dos ativos. Então, a teoria, ela vincula-se exatamente a esse ponto. A teoria da dissonância cognitiva, ela busca compreender como o cérebro humano, ele toma decisões em situações que envolvem uma falta de concordância entre crenças e experiências, com ideias, convicções ou opiniões que são antagônicas e incompatíveis. No caso da Operação Carne Fraca, logo no início da operação, algumas notícias negativas, elas começaram a ser publicadas, como eu mencionei, com palavras mesmo comprometedoras. Depois, o governo federal ele ficou com medo da crise que estava acontecendo, porque a venda da carne começou a cair e a situação econômica do país estava desfavorável. Então, muitas notícias elas acabaram sendo desmentidas. Então, no início eram notícias positivas, negativas, e depois passaram a ser notícias positivas, e os investidores ficaram imersos nesse ambiente de dissonância cognitiva. Então, eles não tinham como ter uma certeza de qual decisão eles deveriam tomar. Assim, a pesquisa ela tem como hipótese: existe uma relação entre as notícias publicadas nas grandes mídias e o comportamento do investidor brasileiro. Sobre os procedimentos metodológicos, eles foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa foi feito um levantamento do histórico das ações das empresas JBS e BRF no ano de 2017. Na etapa 2, houve uma seleção de notícias disponibilizadas ao público pelos jornais O Globo, Valor Econômico e Folha de São Paulo. E na etapa 3, as notícias foram filtradas e submetidas a uma análise textual. Com relação a essa análise textual, a base de dados da pesquisa ela é formada por manchetes que possuem algum vínculo com a Operação Carne Fraca, alguma palavra ou algo que a vincule à Operação Carne Fraca, recolhidas desses 3 jornais, O Globo, Valor Econômico e Folha de São Paulo. A escolha desses 3 jornais ela se deu em razão da disponibilidade ao público que eles possuem. Ao todo, foram coletadas 110 manchetes na pesquisa,
e foi feito um levantamento do histórico das ações das empresas durante todo o ano de 2017. Depois, essas notícias, elas foram submetidas a uma análise textual através de um software. Sobre o estudo de eventos, ele foi separado em algumas etapas. Houve a definição do evento, que no caso foi a Operação Carne Fraca, pela Polícia Federal, a seleção da amostra das ações e das notícias. Essa amostra ela é formada pelas duas empresas, JBS e BRF. Por que a escolha dessas duas empresas? Porque foram as duas mais diretamente envolvidas nesse escândalo corporativo. Apesar de ter sido afetado todo o setor, elas duas estavam mais diretamente vinculadas na mídia. Análise textual, interpretação e conclusão. O dia 17 de março de 2017, ele é considerado o marco zero e os seus intervalos viáveis para análise. Adotou-se um intervalo de menos 5 dias entre a janela de evento e a janela de estimação, e a pesquisa ela trabalhou com fechamento diário do preço das ações. A janela temporal ela teve início em 13 de março de 2017 e ela finalizou em 10 de novembro daquele mesmo ano. Durante esse período foram coletados os dados e, ao fazer o levantamento das ações durante todo o ano de 2017, foram selecionados 8 períodos. Os 4 períodos com variações mais expressivas para o lado positivo e 4 períodos com variações mais expressivas para o lado negativo, tanto para a BRF quanto para a JBS. A tabela 1 ela mostra as variações positivas dessas ações da BRF, a tabela 2, as variações negativas nas ações da BRF, a tabela 3, as positivas já com relação à JBS, e a tabela 4, as negativas já com relação à JBS. De uma maneira geral, foi possível observar que as variações mais expressivas, tanto positivas quanto negativas, elas estavam concentradas no começo do ano, logo após o início dessa operação carne fraca. Depois, buscou-se evidenciar o grau de impacto das notícias de cada período, definido através da equação, que ela é dada em porcentagem, a média, através da soma do grau de impacto das notícias positivas, negativas ou neutras no período, pela quantidade de notícias do período. Foi feita essa divisão para achar o impacto das notícias de cada período. Sobre a análise dos resultados, na análise textual, como eu falei, as notícias elas foram submetidas a uma análise textual através de um software, que é chamado ShelfWatch. Esse software, ele dá o grau de impacto da notícia, se é positivo, neutro ou negativo. E foi feito isso em cada um dos 8 períodos selecionados para a BRF e para a JBS, que são os períodos com variação de ação mais expressiva durante o ano. Por exemplo, na variação do período 2 da BRF, o grau de impacto mais expressivo foi negativo. Então, naquele período, o sentimento textual da notícia que predominava era mais para o negativo. Foi feito isso também na tabela 6 com a JBS. Sobre o estudo de eventos, foi feita uma comparação da variação do valor das ações e do grau de impacto das notícias na empresa BRF por período e também da JBS. Então, aqui foi feita uma comparação entre o valor das ações e o sentimento textual que era predominante naquele período, em cada uma das etapas que foram analisadas. Aqui com relação à JBS. E, de uma maneira geral, foi observado que a grande maioria das variações mais expressivas das ações, elas estiveram presentes em períodos em que os impactos das notícias foram não neutros, ou seja, com tendência positiva ou negativa. As tabelas, elas ajudaram a respaldar a teoria dos jogos. Essa teoria, ela mostra, como já mencionado, que nem sempre a tomada de decisão ela vai ser 100% racional. Ela pode ser afetada por uma série de fatores. No caso aqui, os investidores, eles foram afetados pelo cenário de crise deixado pela operação carne fraca, em que eles alteraram o seu investimento dependendo do sentimento positivo ou negativo. Se isso não tivesse sido comprovado, no caso, a resposta das nossas tabelas, elas dariam um resultado mais expressivo em períodos neutros, ou seja, em que o sentimento não foi nem positivo e nem negativo, o que não aconteceu. A teoria dos jogos, ela também mostra que em um jogo, por exemplo, a ação de alguém, ela vai gerar a reação do jogador adversário, que ele pode acabar mudando a sua estratégia ou não. No caso aqui, a ação da notícia, sendo positiva ou negativa, gera uma reação no investidor, que acaba optando por continuar investindo ou não.
em alguns momentos da tabela foi possível perceber que, por exemplo, a notícia ela era negativa, mas a ação ela ficava com uma variação positiva. Essa divergência ela pode ser explicada pela teoria da dissonância cognitiva, onde o investidor, ele imerso naquela situação de dissonância, de confusão entre as notícias, ele é sim influenciado pela notícia positiva ou negativa, mas ele acaba, por vezes, decidindo não ceder a essa tendência positiva ou negativa. Ele acaba não seguindo ali o fluxo daquela notícia, mas ele acaba, sim, sendo influenciado, segundo os dados da tabela. Agradeço a atenção, me coloco à disposição para sugestões e dúvidas e agradeço o espaço cedido pelo Congresso para apresentação do trabalho. Obrigada. Parabéns, Ana Beatriz, e parabéns também aos demais autores, né? E até uma coisa que eu esqueci de mencionar no trabalho do Matheus e também vale para a Ana Beatriz, vocês realmente estão de parabéns, que é um trabalho de iniciação científica e já tem realmente uma qualidade. Quando eu entrei aqui na sessão, eu nem sabia que era de iniciação científica. Então, assim, ver um trabalho desse numa iniciação científica já mostra que vocês têm um extremo potencial para desenvolver pesquisas no futuro, num possível mestrado, num possível doutorado, depois que vocês tenham interesse em fazer, tá? Então, realmente, parabéns pelos dois trabalhos. Para a iniciação científica, como eu falei, está um trabalho realmente muito bem feito e muito bem elaborado, tanto em termos de metodologia, quanto em termos de ideia de pesquisa, de aprofundamento da teoria, de levantamento da literatura. Então, isso realmente está... os meus sinceros parabéns para os dois autores de todos os trabalhos, tá? Parabéns mesmo, tá? Como eu confesso que eu não li o seu trabalho, obviamente, mas assim, o que eu percebi pela sua apresentação, tá? Eu fiquei com algumas dúvidas que eu queria ver se você poderia talvez me esclarecer. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vão me interrompendo, vão complementando os meus questionamentos, tá? Pelo que eu percebi, você fez um mapeamento da quantidade de notícias, que eu anotei que o número de 110 notícias, foi isso mesmo? 110 notícias que vocês mapearam naqueles jornais, certo? Isso. E aí vocês classificaram essas 110 notícias, só para ver se o meu raciocínio, se eu entendi o que você falou, tá? Classificaram entre positivo, negativo e neutro as 110 notícias, certo? Isso. E aí, mas naquela segunda parte que você mostrou as tabelas, você calculou teoricamente a variação do preço dentro daquela janela que teve a notícia. Foi isso? E chegou algum caso, por exemplo, de que vocês, uma notícia muito perto da outra, que pode ser positiva e uma negativa, isso pode ter interferido, por exemplo, esse comportamento assimétrico que você mencionou, talvez? Porque 110 notícias em um ano é bastante coisa, né? Então, talvez uma notícia possa ter interferido, talvez, na reação da próxima notícia, talvez um investidor que esteja um pouco mais atrasado aí no processamento dessa informação. Não sei se vocês chegaram a controlar isso de alguma forma. Na verdade, foi uma situação bem de dissonância, uma confusão realmente que o investidor naquela época ele ficou, né? Porque eram muitas notícias de muitos jornais e muitas notícias diferentes. Foi um caso que ele foi bastante acompanhado, então todos os dias ia saindo alguma atualização e dependendo da situação da economia que foi ficando bem complicada, eles foram mudando as notícias, então claro que o investidor, ele acabou, alguns mais atrasados, eles acabaram não acompanhando o ritmo dessas notícias, né? Tinha que realmente estar atento todos os dias a elas, e foi bem nesse ambiente mesmo. E você lembra de cabeça, assim, quantas notícias dessas 110 foram positivas e quantas foram negativas e quantas foram neutras, mais ou menos? Ou a maioria foi negativa e tiveram poucas positivas? Mas por curiosidade, estou perguntando mesmo. Não, eu acho que a maioria foram negativas mesmo. Que acho que, eu não sei se você chegou a colocar isso no seu trabalho, mas eu acho que esse tipo de informação também ela é bastante interessante, né? Tipo assim, das notícias que foram divulgadas. Ela foi feita separadamente, mas no trabalho nós colocamos mesmo só a análise final, o resultado final. Mas esse levantamento das notícias e das ações, a tabela inteira foi feito de uma maneira separada. Não, isso é legal, assim, que eu acho que é bastante interessante, porque um evento como um todo, que teoricamente deveria ser só negativo, mostrar que, por exemplo, num evento que foi ruim para a empresa, teve algumas notícias que foram consideradas boas, talvez, sei lá, foi 10 notícias, foram 50 notícias, isso muda bastante essa informação. Então, talvez, não sei se você chegou a colocar isso no trabalho, só como uma descrição mesmo, das 110 notícias, 50 foram positivas, 60 foram negativas, e, sei lá, 2 foram neutras, estou chutando. Talvez seria uma coisa interessante de você também
também colocar, né? E eu não sei se é possível também, mas uma coisa que talvez você poderia tentar fazer para poder isolar melhor essa reação do mercado nesse tipo de evento que é a Operação Carne Fraca, tentar pegar se tem alguma notícia mais isolada. Então, por exemplo, você falou que a maior parte estava concentrada no início do ano. Talvez pegar uma notícia boa e uma notícia ruim, talvez separado, que esteja um pouco mais de distanciamento das outras notícias. Sei lá, geralmente estava, sei lá, era a cada 3 dias tinha uma notícia, mas tem uma notícia que ficou, sei lá, um mês sem notícia. Aquela notícia lá, talvez você fazer um estudo de evento só com ela, para ver se estando mais isolado desse ambiente, você consegue talvez capturar um pouquinho melhor essas reações às notícias boas, teoricamente, e às notícias ruins. Porque tem uma coisa interessante de você avaliar, por exemplo, soltou uma notícia ruim e o preço, sei lá, despencou. Quando soltou uma notícia boa, anulando teoricamente aquela notícia ruim, será que voltou para o mesmo nível ou o pessoal só reagiu um pouquinho positivamente, sabe? Porque isso também é interessante, porque teoricamente, se a notícia foi anulada, digamos assim, ou foi compensada, falando assim, não é verdade exatamente como foi colocado, teoricamente o mercado deveria reagir no mesmo nível, né? E eu acredito que não é isso que acontece na prática. Então, você mostrar essa reação de como uma notícia ruim dá uma bomba, notícia boa, o pessoal pode reagir positivamente, mas talvez não no mesmo nível do negativamente da notícia anterior. Então, esse tipo de comparação talvez possa ser uma coisa legal para você também explorar. E uma outra coisa que também acho que seria interessante, geralmente as primeiras notícias são as que vão chamar mais atenção, né? Então, talvez as reações tenham sido maiores, muito mais nas primeiras notícias, depois o pessoal vai, de novo isso, já cansei, sei lá, já vai reagindo menos, porque já está mais acostumado com aquela notícia do que quando foi no começo. Então, talvez seja esperado que ao longo desse tempo que aconteceram as notícias, as 110 notícias, a magnitude da reação possa sendo amenizada ao longo do tempo. Talvez o positivo e o negativo seja maior no começo, ele vai amenizando. É o que eu imagino que possa ter acontecido. Então, esse tipo de análise possa ser legal também de ser explorada, porque você tem bastante dado, 110 notícias, coletar manualmente essas informações é bastante trabalhoso. Então, essas são sugestões para que você possa explorar o máximo possível essa base de dados que você tem, essas informações que você tem, sabe? Deixar as suas análises o mais ricas possíveis, assim, sabe? Mas, como eu falei, muito interessante tanto o tema, os dois temas são semelhantes, né? Estão analisando eventos, teoricamente, ruins para a empresa e avaliando aí a reação do mercado nesse sentido, né? Então, os dois são de parabéns, a metodologia foi bastante interessante nos dois casos, os resultados bastante interessantes. E são só realmente algumas sugestões, Ana Beatriz, talvez para você realmente deixar um pouco mais rica, porque eu sempre falo assim para os meus alunos, às vezes você monta uma base de dados bastante grande e você não consegue vender isso no seu trabalho, tá? Eu não li o seu trabalho exatamente como está apresentado, mas talvez um detalhamento maior desses resultados fique muito mais interessante e mostre muito mais a riqueza da sua base de dados, tá? Então, mas de qualquer forma, parabéns. Eu não sei se algum dos coautores quer fazer algum comentário, ou algum dos participantes aqui da sessão quer também tirar alguma dúvida. Professora Raquel, eu sou professor da Bia e dos outros coautores, e para parabenizar, meu orgulho, fico super feliz de ver eles aqui participando do congresso, estão fazendo uma coisa que quando eu era aluno eu tinha muito esse sonho e não consegui, e hoje, como professor, para mim é uma realização que meus alunos fazem isso. Tem que ficar muito orgulhoso mesmo, viu? Parabéns. Então, elas trabalharam bastante na pesquisa, com você, dá um pouquinho de trabalho montar essa base de dados. Você até disse que quando, acho que vão virar até vegetarianas depois, tanto falar de Operação Carne Fraca, elas não querem mais saber de carne na vida delas. Mas, final, conseguiram terminar, conseguiram apresentar isso, por si só já é uma grande conquista, fico muito feliz, quero parabenizar ela e agradecer também pelas suas recomendações, acredito que são de grande valia, e iremos tentar analisar direitinho e verificar da melhor maneira possível para enriquecer mais o trabalho. Eu acho que até mesmo para a gente pensar na publicação, eu acho que só elas também terem esse contato com as teorias, é uma coisa que eu sempre falo, é muito importante. Quando a gente entra no mestrado, eu acho que, pelo menos para mim, uma das quebras, fora as metodologias, né, fora entender como funciona 10 mil regressões, essas coisas assim, como se comportam as teorias dentro da contabilidade. Acho que a gente, muitas vezes, não tem
esse avanço dentro da graduação, esse contato com a teoria. Então, eu fico muito feliz porque as meninas conseguiram analisar duas teorias, conseguiram enxergar o comportamento delas, como elas conseguem ser aplicadas dentro do nosso curso, né, da nossa área. Com certeza, e mostra um potencial muito grande para pesquisas futuras. Fica a responsabilidade do Matheus, aí da Ana Beatriz, dos outros autores também, para que continue, não pare por aqui, né? Não fiquem só nesse trabalho, continuem fazendo pesquisa, que com certeza vocês vão contribuir muito aí para os pesquisadores futuros. E também não deixem de tentar publicar o trabalho de vocês, né? Porque o mais importante de a gente fazer uma pesquisa é conseguir divulgar isso, para que isso colabore de alguma forma para a comunidade, para a sociedade como um todo, tá? Então, primeiro passo, a apresentação em um congresso, então de parabéns já, e vamos buscar agora uma publicação desse trabalho, que eu tenho certeza que vocês têm chances aí de conseguir, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês gostariam de fazer? Algum comentário para os autores? Eu queria agradecer as suas sugestões e agradecer também ao Eduardo, que colocou aqui no chat, já estava dando uma olhada sobre trabalhos da UFPR sobre esse tema também, já salvei aqui o link, agradeço. E muito obrigada novamente pelas suas considerações, foi muito importante, com certeza vai enriquecer o nosso trabalho. Que bom, pessoal. Então, como a gente está quase já perto do horário aí, 11, quase 11h10 já, vamos encerrar a sessão, mas eu vou me colocar aqui à disposição para os autores que quiserem depois me mandar o meu e-mail. O meu e-mail é raquel.sarkis, que é meu sobrenome, @usp.br. Se vocês quiserem mandar algum e-mail, depois a gente pode conversar em outro horário aí sobre os trabalhos e projetos futuros de vocês, tá? Me coloco totalmente à disposição de vocês e, novamente, parabéns para todo mundo aí da sessão. Obrigada, pessoal. E aproveita